Muito feliz estou com a sua presença aqui. Sei que este é um canal difícil de estar sempre voltando, são coisas espirituais, é caminhar na leitura bíblica. No entanto, pela graça de Deus, nós seguimos aqui e você que está aqui é porque verdadeiramente ama a palavra de Deus. E eu quero saudar a você na paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos ao livro de Salmos e vamos terminar o capítulo 22, onde nós, na terça-feira, ou seja, 2 dias atrás, falamos da primeira metade deste capítulo. O salmista Davi é usado em profecia e agora ele, no meio deste salmo, volta a falar na sua realidade e volta a falar de uma outra área profética. Eu levo você, portanto, a Salmo capítulo 22, nós vamos estar lendo a partir do versículo 19 até o fim do Salmo 31. Diz assim a palavra de Deus: Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e livra minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o e temei-o, todos vós, descendência de Israel. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor virá de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor, aos que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a sua face. Porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Está aqui, portanto, para nós este salmo de número 22 e a primeira parte dele que se estende aí até o versículo 25. Quando eu olhei para estes versículos, algo me chamou a atenção e eu até intitulei este devocional de hoje Testemunhos na Igreja. Porque Davi, ele começou um pedido ao Senhor, né? Ele disse: te apressa em me socorrer, livra minha alma. Ou seja, mais uma vez, alguém que sofreu muito na vida, muita perseguição. Então, ele pede ao Senhor para resgatá-lo, para ajudá-lo. Mas no versículo 22, ele diz: Senhor, me ajuda, é o versículo 21, 19, 20. No 22 ele diz: eu declararei o teu nome aos meus irmãos. Livra minha alma e eu declararei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Ora, o contexto de Israel sempre houve uma congregação, sempre houve um ajuntamento do povo de Deus. A primeira noção que nós temos disso em termos de nação era o tabernáculo móvel. Depois, e até o tempo de Davi, em verdade, havia a arca e etc., tudo estava posto, mas ainda não se tinha construído um templo final para o Senhor, que aconteceu com seu filho, não é, Salomão. Portanto, este ajuntamento na tenda da congregação, aonde havia as cerimônias a Deus, então a congregação em momentos, em dias específicos, se juntavam. Isso é muito semelhante ao que nós vivemos hoje. Nós cultuamos ao Senhor em dias específicos, para além de cada um poder seguramente ter um culto no seu lar, a nível de família ou até com um grupo de pessoas, enfim, eu não sei o contexto de cada um. No entanto, eu quero hoje trazer o entendimento da congregação. E Davi tinha este encontro de congregação. Ele ia à igreja, se a gente pudesse contextualizar. Então ele diz: o Senhor, eu tenho clamado ao Senhor para obrar na minha vida, para fazer milagre, para me dar livramento. E eu quero contar, ele diz, eu vou, Senhor, livra, porque eu vou declarar o teu nome aos meus irmãos. Olha, nós também nos chamamos uns aos outros de irmãos, graças a Deus. E Davi chamava os demais israelitas
seus irmãos também, povo de Deus, e ele tinha o desejo de poder contar a eles, glorificar o nome do Deus que livrou no meio da congregação, e ele disse também louvar o seu nome. Davi, por acaso, cantava e tocava bem. Possivelmente, quando ele fala louvar, ele está incluindo este lado, né, de cantar ao Senhor, pode ser. No entanto, o louvor ao Senhor não necessariamente se retém só ao cantar. Nós louvamos dando glória a Deus, nós louvamos dando graças a Deus, nós louvamos neste ajuntamento de, como ele disse, de declarar o nome de Deus e contar as bênçãos que Deus fez. E isso é um contexto que nós também, como igreja, temos costume de ouvir. É o testemunho na igreja. Né? Quando na igreja nós temos oportunidade de dar um testemunho, nós devemos desejar as bênçãos do Senhor, não só para termos, com certeza, livramento, provisão e tudo aquilo que possamos necessitar da mão do Senhor, mas precisamos nos lembrar e estarmos desejosos de levar este testemunho à igreja, porque este exercício da igreja de testemunhar, irmãos, é uma bênção. Por quê? Porque não só você pode glorificar a Deus, você está ajudando a fazer a fé do seu irmão mais forte. Claro que ele pode ler testemunhos na Bíblia, mas que lindo é saber que hoje Deus continua batizando no Espírito Santo, que hoje Deus continua trazendo e fazendo livramentos tremendos, que hoje Deus continua fazendo o impossível. Então Davi desejou testemunhar na igreja, e no versículo 23 ele diz: louvai-o, todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o e temei-o, todos vós, descendência de Israel. O que Davi está fazendo aí? Olha, o que eu entendo aqui foi o seguinte: ele pedia o livramento do Senhor, dizendo: Senhor, se tu fizeres, eu vou testemunhar na igreja. E aí o sentimento dele, eu imagino que ao pensar em testemunhar no meio da congregação, ele começou a falar com as pessoas, vós que temeis ao Senhor, louvem. Então é aquele tipo de coisa que, tipo, irmãos, vamos dar glória a Deus, porque o Senhor continua a fazer grandes coisas. Está vendo aí o sentimento? Quando nós desejamos a bênção de Deus, a provisão de Deus, para a glória do seu nome, nós desejamos, quando chega a bênção, claro que a gente não pede só para a glória, a maioria das nossas necessidades, nós pedimos porque são necessidades. Amém? No entanto, nós temos um entendimento, nós temos um coração ligado nas coisas de Deus, ligado no povo de Deus, glorificador e dependente de Deus, como era Davi. Então nós desejamos contar este testemunho. Ele já pediu o livramento, claro que ele já tinha outros tantos para trás, mas ele pedia que neste salmo ele diz: eu quero ir testemunhar. E daí eu quero falar ao povo, eu quero encorajar os irmãos, dizer: persistam, temam ao Senhor. Vocês que temem, louvem ao Senhor, glorifiquem o seu nome. Né? Então, chamarmos a atenção para temer a Deus, para louvar a Deus. Então, é uma coisa linda podermos testemunhar e ajudar a igreja a participar, porque hoje é você, amanhã é outro irmão, e neste sentido nós caminhamos em dias difíceis como estes. Nós vamos escutando que Deus vai dando vitória aqui, vai fortalecendo lá, vai dando vitória numa família, com um adolescente, nós vamos aprendendo a palavra, nos ajudando e seguindo fiéis até o fim. No versículo 25, então, por fim, ele diz: pagarei os meus votos perante os que o temem. Ou seja, Davi fazia votos a Deus, nós não devemos fazer, seguro pelo entendimento bíblico, votos vãos, votos banais, mas ele, quando os fazia, glória a Deus, ele fazia para pagar diante daqueles que o temem. Quem temem a Deus é o crente, é o que está na congregação, é o povo de Deus. Amém? Então, ele fazia votos de maneira que o pagar destes votos envolvia a igreja. Aleluia! Envolvia ele atuar, fazer algo para o povo de Deus, diante do povo de Deus. E é assim que nós devemos fazer também. Que esta mensagem possa falar ao nosso coração. Aleluia! De trazer-nos o desejo de termos algo. Aleluia! Para testemunhar. Temos a alegria de dizer: irmãos, alegremo-nos, porque o Senhor tem feito grandes coisas. A partir do versículo 26, nós encontramos mais uma vez Davi sendo usado como um profeta. Como isso acontecia, eu não sei, mas ele salmodiando, escrevendo, de repente ele sentia de escrever algo na inspiração divina, e ele começou a escrever quando ele diz que os mansos comerão e se fartarão.
né? O versículo 27 fala das gerações das nações adorando perante a sua face. Quando você encontra estas colocações de nações adorando, de nações vindo ao Senhor, veja no versículo 28, porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações, você há de entender que isso nunca aconteceu na história da humanidade. Esta é uma realidade. Nem no tempo que Jesus veio, que o povo de Israel pensava que ele viria ser este rei esperado, que inclusive Davi profetizou, como nós estamos vendo aqui, mas mais do que Davi, com certeza, os profetas, Ezequiel, nós estudamos não há muito tempo, o profeta Ezequiel nas lições de escola dominical, é um dos profetas que mais falam sobre este reino milenar, os 1000 anos que nós também lemos dele no Apocalipse. Então, quando vemos no 29, olha, todos os grandes da terra comerão e adorarão, prostrarão perante ele. Então, toda esta colocação das nações vindo, pertencendo, adorando ao Senhor e uma colocação de reino, está se falando do reino que Jesus virá para assumir como Messias. Ele já veio uma vez, fez-se carne para morrer por nós, para ser o Cordeiro perfeito para a nossa salvação. No entanto, a Bíblia nos fala que ele sim voltará para cumprir este reino, um reino terrenal, um reino que ele fará aqui nesta terra e que as nações neste tempo estarão todas, obedientes, adorarão, servirão a este rei mundial que será o Messias, que será Jesus Cristo. Nós não vamos falar com certeza de detalhes sobre isso, mas mais uma vez nos alegrarmos de que Davi foi usado, profeticamente para falar deste reino que ainda haverá de vir até hoje. É interessante que aqueles que editaram a Bíblia, colocaram o título deste Salmo 22, o Messias sofre, mas triunfa. Então, o sofrimento nós falamos no texto passado, no versículo 16 a 19, quando falou-se sobre a crucificação de Jesus, e hoje nós falamos sobre o triunfo deste mesmo Messias que acontecerá no tempo milenar. Que Deus abençoe a você com essa meditação da palavra de Deus, que o Senhor abençoe o seu coração e que possa lhe dar razões de testemunhar na igreja. Eu estou aqui pedindo, vou orar agora e pedir ao Senhor, em nome de Jesus. Foi um puxão de orelha para mim. Eu quero ter algo para testemunhar na casa de Deus. Glória a Deus. Tenha um bom dia. Em nome de Jesus. Amém.